E se a proposta Enem 2018, proposta de redação for por que os jovens querem deixar o Brasil? O que você faria, hein? E aí, criatura? Beleza? É o seguinte, se eu fosse fazer uma redação sobre esse assunto, eu já começaria logo na minha introdução, dizendo lá na minha tese que a história criada lá na década de 1970 de que o Brasil é o país do futuro já está ultrapassada. Aliás, para muitos jovens, o Brasil não tem sido nem o país do presente. Eu falaria que o problema é sistêmico, por isso que muitos, se pudessem, sairiam do país. É uma questão de oportunidades de estudo, de trabalho, a questão da segurança, a questão da falta de perspectivas sociais mesmo, tanto na vida urbana quanto na vida rural. Eu falaria sobre isso. No meu D1, eu trabalharia, por exemplo, a ideia de que a capacitação da mão de obra é importante para que a pessoa tenha recursos e benefícios sociais, para que a pessoa cresça na vida. Eu diria que isso também não tem se mostrado verdade. Tanto é verdade que muitas pessoas com mestrado, doutorado, têm preferido sair do país por mais perspectiva de trabalho, ou seja, não se investe no profissional realmente capacitado aqui no Brasil. Muitas universidades, muitas faculdades, por exemplo, não têm contratado professores com doutorado, porque esses professores custariam mais, seriam mais caros para a instituição. Então, muitos cérebros têm saído do país, o que é um problema sistêmico de verdade. Aí no meu D1 eu retomo a ideia de que o problema é complexo, realmente bastante complexo. No meu D2 eu colocaria a ideia, no meu D2 eu reforçaria a ideia de que muita gente tem saído também porque hoje é possível trabalhar em qualquer lugar. Por exemplo, hoje existem professores que vendem seus cursos pela internet. De repente, uma nutricionista que vende cursos de boa saúde mora na Europa e seus alunos são todos brasileiros. As facilidades, né? As facilidades da internet criaram um profissional chamado nômade digital. Claro, blogueiros e outros que viajam pelo mundo. Essas pessoas, pelas facilidades tecnológicas, acabam às vezes tendo seus clientes em um lugar e morando em outro lugar. Essas pessoas têm mais facilidade para escolher onde é que vão morar e muitas vezes escolhem não viver no Brasil, o que é um problema. Na minha intervenção, eu trabalharia algumas ideias que eu acho importantes. Primeiramente, eu retomaria logo no começo da minha introdução essa ideia de que o Brasil precisa voltar a ser um país do futuro. Se não é do presente, que pelo menos seja do futuro. Que as pessoas possam ver ações concretas que deem credibilidade, que deem perspectiva de futuro. E é claro que isso deve partir do governo federal, certo? E de todas as instituições públicas, principalmente os governos municipais, os governos estaduais, devem realizar ações concretas. Uma delas, valorizando mais a mão de obra capacitada, certo? Valorizando mais a mão de obra capacitada, começando pelas universidades federais, pelas universidades estaduais, pelas universidades públicas, que essa mão de obra mais capacitada seja mais valorizada. Outra coisa é valorizar essa capacitação, criar cursos de capacitação, capacitação nas universidades, mas capacitações técnicas também. Isso é fundamental, isso é fundamental. Aos governos cabe também a solução de problemas relacionados à segurança, à saúde, e aí eu retomo a ideia de que o problema é complexo.
certo? De que o problema é complexo, é sistêmico. E eu já deixaria muito claro que investindo-se em educação, automaticamente, gradualmente, outros problemas vão sendo resolvidos. Em relação à segurança, por exemplo. Não se pode abandonar a educação e esse seria o foco principal da minha intervenção. Eu diria que o problema é sistêmico e um dos focos principais, se não o principal, é a educação. E a finalidade é fazer com que o Brasil seja um país para os brasileiros. É isso. Essas ações todas, essa intervenção toda terá como objetivo fazer que o Brasil seja um país para os brasileiros. É essa a finalidade, esse é o meu para quê. Rápida dica, espero ter ajudado um pouquinho e anote aí, criatura. Um abraço para você. Tchau!